Amém? Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Hoje é o dia dos pais, né? Muitos estão felizes por esse dia, porque são pais. Outros estão felizes porque ainda tem o seu pai na sua vida ainda, né? Deus não o recolheu. Outros estão tristes porque já não tem mais o seu pai próximo, o Senhor já o recolheu, né? Outros são machucados, feridos, por quê? Porque não tiveram o seu pai presente. O seu pai era presente, mas não foi um bom pai. Foi um pai com caráter ruim, e aí te feriu, te machucou. Então o dia do pai para você muitas vezes não é uma boa lembrança, né? Mas eu quero dizer para você que você tem um pai, e esse pai, ele é poderoso, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é perfeito, ele é santo, ele é justo. Esse pai que você tem na sua vida, que cuida de você até hoje, é o Deus Pai Todo-Poderoso. A Ele a glória, honra, louvor e majestade, hoje e para todo sempre. Amém. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. A palavra de hoje, como é dia dos pais, eu vou falar uma palavra sobre um pai. Pastor, mas se falar sobre pai, então não serve para mulher essa palavra? Não serve para menina, sexo feminino? Não serve? Não, serve. Serve também, né? Porque vai servir para o pai, para que você veja o modelo de pai que nós buscamos na Bíblia. Vai servir para o rapaz que vai ser pai um dia, para que ele perceba o modelo de pai que ele precisa ser quando ele tiver o seu filho. Vai servir para a mulher, porque vai enxergar que modelo de pai que o seu marido tem que ser. Vai servir para a menina que um dia vai casar com um homem que vai ser também o pai do filho dela, para saber que o modelo de pai, o marido que vai ser dela lá no final, vai ser e tem que ser na casa dela. Bem. Alguém ficou de fora? Hã? Ninguém ficou de fora? Aí fiquei assim, Deus, o que eu vou falar? Qual é o modelo de pai que eu vou usar para pregar hoje na igreja? E aí veio um estralo na minha cabeça. O Espírito Santo deu um 220. Falou assim: muitas pessoas, né? Somente outras religiões, outras que são cristianismo também, algumas pessoas enfocam, né, em Maria, a mãe de Jesus, uma serva de Deus, um exemplo de fé, né, que deve ser seguido. Quando o Senhor chamou ela, eis-me aqui, Senhor, usa-me, nós temos que seguir, beleza. Fala muito bem de Maria, mãe de Jesus, acompanhou ele até na cruz, tem todo o mérito de serva do Senhor. Nós respeitamos, nós não adoramos, mas nós respeitamos a atitude de serva que ela teve, como respeitamos a atitude de servo que o apóstolo Paulo teve, que o apóstolo Pedro teve, que o apóstolo João teve, que muitos outros apóstolos também e outras mulheres de Deus pelo mundo fizeram. Mas eu vou falar agora do esposo de Maria. O nome dele? Minha irmã, se você errasse também, eu ia mandar vocês para a escola dominical. Ainda bem que você acertou. Vou falar de José. José é muito pouco falado, muito pouco lembrado. Mas José, e eu quero compartilhar com você hoje, ele foi um pai nota 10. Olha só a historinha que a palavra de Deus nos revela quem foi José. Você abre aí na sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Vamos ler inteiro, depois eu vou comentar e compartilhar com vocês. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Nascimento de Jesus Cristo. Todos abriram? Amém. Então diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que ele coabitasse, que ele
antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Mas não a conheceu até que ela deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Vou falar de José hoje. Olha só, Deus, no seu trono de glória, de majestade e poder, fez o Adão e fez a Eva. Adão e Eva. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comer vai morrer. Morre. Aí a serpente, foi lá, trocou ideia com Eva, na versão do pastor Tim, trocou ideia com Eva, falou: come, gostoso. Aí a Eva comeu e foi rachar com Adão metadinha. Lembra quando você era da escola? Lembra, João, lá em 1915 mais ou menos? Quando a coisa estava feia e levava para a escola um lanchinho, aí o cara falava assim: me dá um pedaço aí, me dá um peda, divide comigo. Lembra do peda? Me dá um pedaço. É a abreviação de pedaço, tá? Me dá um peda, me divide comigo aí, racha comigo um negocinho, dá um belisquete, alguma coisa assim. Aí você rachava tudo, rachava paçoquinha, rachava o pão, rachava tudo. Que a coisa era feia, vendia o almoço para comprar a janta, vendia a janta para comprar o café da manhã, vendia o café da manhã para comprar o almoço, e assim era a vida, louca vida. Pastor, não tá bom hoje não. Não, tomei um suco. Veja só, onde eu parei, gente, eu esqueci o que estava falando, meu Deus do céu. Aí Adão e Eva pecaram e foram expulsos. Aí começou os problemas, falei domingo passado, que eu preciso chegar no céu e falar assim: aonde mora Adão e Eva? Eu preciso trocar uma ideia. Não vai jogar pedra na vidraça dos outros não, irmão. Beleza. Deus então precisou fazer um plano para salvar o homem, aliançar o homem a ele novamente. Então Deus chamou Jesus, o Espírito Santo falou: vou ter que mandar você, filho, em forma de homem. Você vai ter que se fazer homem, vai ter que nascer como homem, crescer da forma normal e ir como Cordeiro Santo de Deus, sem pecado nenhum, para tirar o pecado do mundo. Aí Deus falou: você vai, filho. Esse aqui é o pastor imaginando, tá? Não está na palavra não. E Jesus falou assim: vou para salvar o homem, eu vou. Então vai. Só que Deus falou: peraí, antes de você ir, aonde eu vou colocar você, Jesus? Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu estava remontando essa palavra, o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele começou a falar comigo uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. Essa pergunta: Jesus poderia vir em qualquer lugar? Jesus poderia fazer parte de qualquer família? Deus tinha que colocar ele no lugar certo. Ele tinha que ter uma mãe correta para a obra também que ele tinha que fazer. Ele tinha que ter um pai correto. José, se Maria foi importante na vida de Jesus como mãe e foi até na morte com ele, eu vou te falar que José também influenciou a vida de Jesus de forma poderosa. Você não tem ideia disso. Como José influenciou a vida de Jesus. Como José foi importante no plano de Deus. Como José foi usado por Deus para fazer com Emanuel, o Deus conosco,
tivesse um trajeto correto diante de Deus Pai. Meu irmão, Jesus não nasceu sabendo tudo, não. Jesus com 6 meses não falava a palavra de Deus. Ele teve que aprender a falar, teve que aprender a comer, teve que aprender a andar, teve que aprender a conhecer a Bíblia também, no caso a Torá, o Antigo Testamento. Ele teve que estudar. Depois que o Espírito de Deus desceu sobre ele como forma de pomba corpórea, parecendo uma pomba, aí a coisa mudou. Aí o espírito de revelação, de sabedoria entrou nele, filho. Aí ele começou a fazer tudo aquilo que ele fez. Mas até aquele momento ele foi aprendendo como um ser humano normal, eu e você, que desenvolvendo o intelecto dele, a capacidade humana dele da forma normal. Tinha fome, tinha sede, tinha sono. Ele era um ser humano normal. E aí Deus falou assim: vou colocar você, deixa eu ver, lá. Maria vai ser a tua mãe e José o teu pai. Lá na terra. É a mesma coisa quando Deus faz aqui nessa igreja. Deus pega a pessoa assim: vou levar você para a igreja. Pera aí. Pegou a Taizinha, por exemplo. Pegou, vou colocar você na igreja. Pera aí, no pastor Tino, não, Senhor, misericórdia. A Taizinha aqui não, mas é você que vai cuidar. Misericórdia, Senhor. Tire de mim essa cruz. Olha lá. Tá aí. Tá aí, olha lá. Deus deu a cruz. Tá brincando, tá? Tô brincando. Veja só, pastor, vamos ver então José como pai humano de Jesus. Vamos ver. Jesus tinha um pai dele, espiritual, Deus Pai, o verdadeiro pai. Veja só, qualidades de pai que José tinha, que você que é pai tem que ter, que você que não é pai ainda vai ser um dia, tem que ter. Você que vai casar com um rapaz que vai ser pai do seu filho, vai ter que ter também, vai ter que influenciar ele, você menininha. Você que é esposa vai ter que puxar a orelha para ele ser um pai também, segundo a palavra de Deus. Então, aprende hoje na palavra com um homem de Deus chamado José. Primeira coisa que José tinha: José atentava para a santidade. Diga comigo, José atentava para a santidade. Pastor, aonde o senhor viu que José atentava para a santidade? Pega aí no versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, desposada com Maria, antes que coabitassem, ela se achou grávida do Espírito Santo. José, desposada com Maria, não tinha ainda tido relacionamento sexual com ela. Só para você entender uma coisa: o casamento naquela época era assim: você achava a noiva, não era pegava no cabelo, que a marreta não batia na cabeça, puxava arrastando, não era idade da pedra, não. Você achava a sua noiva, os pais negociavam o noivado, tal, acertava, pagava o dote, tal, e você então começava um noivado ali. O noivado era como se fosse um casamento. A coisa era séria, não era brincadeira. Não é hoje, eu vou ficar noivo, põe uma aliancinha. Ah, não gostei mais, separa. Não é assim não, irmã. O negócio era sério. Entendeu? No noivado, se a pessoa adulterasse, ela era morta também. A lei também matava até no noivado. Não precisava nem estar casado não, porque o noivado era como se fosse um casamento. Mas aonde o casamento ele se concretizava durante o noivado? Era quando ia lá, casava e coabitasse a primeira vez. Ali finalizava o casamento. Então o casamento, na realidade, ele começava no noivado até aquele momento que coabitassem. Ali fechava, ali, ó, agora está casado. Casou, fez a festinha, abençoou e coabitou. Aqui casou. Porque na hora que coabitasse, né? Você sabe o que é coabitar, né? Você sabe? Pega para mim lá o Bob e a Barbie, que eu vou mostrar.
Como é que é coabitar? Você está pensando do que, irmão? Já está espertinho, né? Estou de olho em você, viu? Então finalizava ali. José era um homem que andava em santidade. Olha só, estava noivo, tinha coabitado com ela? Não. Porque ele sabia que só podia lá no dia do casamento. José é um homem que andava em santidade. José não era qualquer um, irmão. Para ser pai de Jesus não era qualquer um. Era um homem que andava em santidade na palavra de Deus. José era um homem de santidade. José não era um homem de brincadeira. Era um homem que temia a palavra, respeitava as ordens, cumpria a regra, o que a regra determinava. Então José era um homem que vivia em santidade. Primeira coisa, então, ó pais, seja um homem de santidade na sua casa também. Passe santidade para os seus filhos. Ensina ele a respeitar as regras humanas. Fala para os teus filhos que a santidade deve prevalecer sobre todas as coisas. Pastor, o mundo é moderno lá fora, aqui dentro é a santidade de Deus. Ah, pastor, vale tudo é lá no UFC, filho. Dentro da questão cristã da coisa, tem que ter santidade. Então, pais, vivam santidade, ensina santidade para os seus filhos, mostra para ele o caminho da santidade, para que você tenha um lar debaixo de santidade, onde habita a presença do Senhor, porque Deus habita onde é santo. Deus habita onde tem pecado, não. Deus habita onde tem santidade. Então ensina a santidade. José era um homem santo. Você quer ver outra coisa? O que José era mais, pastor? Espera aí que a pancada vai começar agora. José, segunda coisa, você que está anotando, José era justo. Fala comigo, José era justo. Vamos pegar aí? Abra aí no versículo 19. Olha só, José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Olha lá, José era justo e não querendo difamar Maria, porque ela estava grávida, mas não era dele. Se eu abrir a boca aqui, que ela está grávida e não sou eu, o negócio vai ficar feio pro lado dela. Então não quero difamar ela. Mas ele quis sair o quê? De fininha. Deixá-la secretamente. O deixar secretamente, as pessoas leem e pensam assim: não, pastor, deixar secretamente é falar assim, fica quietinha com essa gravidez aí, entendeu? E vamos ganhar quietinho, ninguém vai saber nada. Não é esse deixar secretamente. Deixar secretamente está falando aí que ele queria, romper o noivado e sair de fininho, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Por isso que os próximos versículos, o anjo de Deus vai lá e fala com ele, para convencer ele que não era um erro dela, mas era um tratar de Deus na vida dela e seria na vida dele também. Então José, ele pensou, sai fora. Mas ele era justo, por isso que ele não difamou ela. Sabe o que é ser justo? O que é ser justo? O que é ser justo? Pastor, ser justo é você ir na padaria e se der o troco errado, o senhor devolve. Fala assim, você deu a mais para mim o troco. Isso é ser justo. Não, isso é ser honesto, que faz parte de um caráter, da conduta moral, que também está a justiça enfiada no meio aí. Por acaso Deus falou agora com alguém aí que pegou o troco e ficou quieto? Deus está falando? Um dia eu fui na padaria. Conta essa história aqui. Fui na padaria, comprei o pãozinho e a mulher falou, agora me embulha 300 gramas de queijo para mim.
A mulher foi, pera, essa mulher 3 anos de queijo, me dá um pudim desse do rodapé. É aquele pudim de rodapé? Aquele grossão assim, pudim de padaria, grossão. Aquele você come um só, você sai mais pesado do que você entrou na padaria. E come um só, você pesa uns 3 quilos a mais. O negócio assenta no teu estômago assim, ó. Falei, me dá um pudim de rodapé que eu vou comendo enquanto você bulha o queijo. E aí beleza, bulhou o queijo e tal, e eu comi o pudim. Foi comendo pudim, foi bulhando o queijo, foi, dá o negócio me pagar ali no caixa. Ela pegou, deu, eu fui lá, paga aí, paga, pagou. Foi embora. Cheguei em casa e fui fazendo o cálculo. Falei, peraí, o queijo é tanto, o pão tanto, o pudim era tanto, acho que não me cobraram o pudim não. Aí eu catei lá, tal, falei, não me cobrou o pudim. Ela esqueceu de marcar, eu comi o pudim na frente dela, ela não marcou o pudim. Comi tão rápido que ela nem marcou o pudim. Rapaz, dá vontade de comer um pudim agora, é? Aí eu peguei e falei assim, tá errado. No outro dia, fui na padaria de novo. Só que não foi para comer pudim não. Cheguei na padaria, a mulher não estava, porque não era o horário dela, fui cedo. Cheguei lá, meu dono, falei, ó, o negócio é o seguinte, eu vim ontem aí, comi o pudim e não marcaram. Então eu não paguei esse pudim. Então eu vim pagar hoje. O cara olhou para mim assim. Ele acho que ele não entendeu até hoje. O cara comeu ontem, vem pagar hoje porque não marcaram para ele. Mas o que é isso, meu irmão? Isso é ser honesto. Pastor, precisa elogiar? Não. Aí encontrou a mala de dinheiro e devolve o pessoal. Faz um negócio, nossa, reportagem, devolveu a mala de dinheiro, tal. Meu irmão, isso tem que ser natural do ser humano, porque Deus fez o ser humano para ser bom. Quando faz essa reportagem assim, destaca uma pessoa, né, porque ela fez uma coisa, uma bondade, sabe o que demonstra para mim? Que o mundo está feio mesmo. Que a coisa está feia. Porque um ato de bondade tem que ir para a televisão. É que a bondade está rara. O que demonstra para mim é isso. O que demonstra para mim é que a coisa está feia, que ninguém está. Se pegar a mala, some com a mala, com o dinheiro, some com tudo. José era um homem justo. O que é justo? Agora eu vou te falar. Justo. Segundo, o que é justo na palavra de Deus? Ser justo na palavra, na Bíblia, significa observar as leis divinas. Isso é ser justo. Ser justo diante de Deus é observar a lei de Deus. Isso é ser justo. Então José observava a lei de Deus. José era um homem reto, um homem justo, um homem virtuoso, um homem que guardava os mandamentos de Deus, um homem que não tinha culpa, porque tinha o seu pecado confessado na lei antiga, e lá ofertava certinho. Era um homem que guardava os mandamentos do Senhor. Diz em Lucas capítulo 2, versículo 41, que José subia com a sua família todos os anos para ir nas festas judaicas, na Páscoa, etc. Todos os anos ele cumpria a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus lá em Mateus 13:55 que José a profissão dele era carpinteiro. Um cara honesto, reto, trabalhador, não era um preguiçoso, um vagabundo, não ficava roubando as coisas dos outros, porque Deus colocou Jesus no lugar certo. Deus colocou em Jesus um cara que temia Deus, no homem, melhor dizendo, que temia Deus, justo, que guardava o mandamento, que conhecia a palavra, porque ele tinha que ensinar Jesus no caminho. Um cara que trabalhava, era honesto, trabalhador, carpinteiro, profissão realizada, porque tinha que ensinar Jesus. O que era ser honesto, um homem? Sabe por quê? Porque a menina se espelha na mamãe, e o menino se espelha no papai. O que a mamãe faz, a menina quer fazer. Mamãe pinta a unha, a menina quer pintar a unha. A mamãe fica lá na frente do espelho, horas penteando. A menina também quer ficar horas penteando. O papai vai jogar a bola, o menininho quer jogar a bola também. O papai vai gostar de carro, o menino quer, eu também quero um carrinho também, papai. Por quê? Porque espelha.
Jesus precisava se espelhar num homem que tinha santidade, um homem justo, um homem que conhecia a palavra, os mandamentos e cumpria a palavra de Deus. Ele foi colocado no lugar certo. Então José tinha essas duas qualidades. Terceira qualidade de José. Terceira qualidade. Olha só. José, quem está marcando? José, terceira qualidade. José era um homem que tinha intimidade com Deus. Vou repetir. Terceira qualidade. José era um homem que tinha intimidade com Deus. Aonde está isso, pastor? Versículo 20. Projetando ele isto, que ele queria sair fora, né? Falei para você, ele queria não difamar Maria, mas queria deixar ela. Projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha só, ele queria sair fora, chega um anjo de Deus num sonho para ele, fala: não temas receber Maria como tua mulher, não sai fora não, José, não abandona ela não, porque o que está nela foi gerado pelo Espírito Santo. Pastor, mas onde está a intimidade com Deus? Você tem sonho de Deus aí? O anjo fala com você? Hã? Intimidade com Deus é isso aí, meu irmão. Apareceu em sonho para ele, mandou um anjinho, no sonho, falou: José, vou falar um negócio para você, fica tranquilo, o que está nela é do Espírito Santo, José. José teve um sonho de Deus, porque tinha intimidade com Deus. José ficou assustado? Você vai ver que não. Ele aceitou aquilo como de Deus. Por quê? Porque tinha intimidade com o Senhor. Sentiu paz naquele sonho, sentiu a revelação certa, confirmou tudo, porque ele tinha intimidade com Deus. E olha só, hein? E Deus tratava com esse homem em sonho. Você sabia, não? O canal que Deus usava com José para revelar para ele era sonho. Cada um tem um canal para Deus falar. Deus fala no coração, Deus fala na mente, só para aqui, Deus dá uma visão, desliga o celular e faz assim, e faz aquilo outro. Entendeu? Deus tem. Isso acontece. Veja só, Deus tem sonho. Você acha que Deus falou só uma vez com ele com sonho? Olha aí, pega aí, não precisa pegar não. Marca só. Mateus 12:13. Mateus 12:13. Chega um anjo para ele em sonho e fala: José, vaza, porque vão matar o teu filho Jesus Cristo. Vaza daqui, vai para o Egito. 12:13. Mateus 12:13, Deus manda um anjo em sonho para ele falar: sai, foge e vai para o Egito, porque vão matar Jesus. No 12:19, Mateus 12:19, segura a cadeira. Mateus 12:19, aparece de novo outro anjo em sonho para José e fala: José, em sonho, agora volta do Egito para trás, volta agora já acabou aquela perseguição, agora volta. Olha só como é que o homem tinha intimidade com Deus. Por isso que Jesus foi colocado no lugar certo. Jesus foi colocado no lugar certo. Era um homem que tinha santidade. Era um homem que era justo, conhecia a palavra, andava na palavra. Era um homem que tinha intimidade com Deus, tinha experiência com o Senhor. Deus falava com ele. Olha só, meu irmão, José não era um cara qualquer. José tinha qualidade para ser pai natural, humano, padrasto, melhor dizendo, de Jesus. Você quer ver outra quarta qualidade de José? Quarta qualidade de José. Você que está anotando, quarta qualidade. José foi obediente à ordem de Deus. Diga comigo: José foi obediente à ordem de Deus. Aonde está isso, pastor? Pega aí no versículo 21. O anjo falando com ele ainda no sonho: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha só, o anjo em sonho fala para ele assim: ela vai ser, o que está nela em Maria, a tua esposa, é do Espírito Santo. Ela vai dar luz a um filho, e você vai colocar o nome dele de Jesus.
Versículo 25. Versículo 25. Mas não a conheceu até que ela deu à luz a um filho, e ele pôs-lhe o nome de Jesus. Ele era um obediente ou não? Sim. Ele recebeu uma ordem e foi lá e cumpriu. Nós, pais, também tem que ser obedientes a Deus. Quando Deus falar com a gente tem que obedecer o que Deus falou. E temos que ensinar os nossos filhos também a obedecer o que Deus fala. José foi obediente, ele recebeu um sonho, obedeceu, até o nome ele colocou certo, Jesus. Relembrando, ele é um homem que vivia em santidade, justo. Vamos começar a palavra de novo, gente. Ele é um homem que vivia em santidade. Ele era um homem justo. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele era um homem agora, quarto, obediente a Deus. Acabou, pastor? Quem falou não? Acabou, pastor? Quinto e última. Quinta e última. Estou indo para o final. Quinta e última. Quem quer marcar, anota aí a quinta. José assumiu responsabilidades. Diga comigo, José assumiu responsabilidades. Olha só. Veja só. Versículo 24. José, despertando do sonho que estava tendo do anjo, falando para ele, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Porque ele queria sair fora, não queria? Não falei para você que ele queria sair fora? O anjo falou com ele, ó, sai, fica tua esposa, porque ela vai gerar um filho, você vai colocar o nome de José. Ele acordou do sonho e foi lá, obediente também à voz do anjo que foi enviado pelo Senhor. Ele vai lá e falou, não, Maria, eu não vou largar de você não, estou contigo. Nós vamos junto, entendeu? Vou ficar com você, minha menininha fofa. Falou assim para ela. Veja só, ele assumiu responsabilidades. Quando ele aceitou, falou assim, olha, levantou do sofá, é com você mesmo, eu não vou te largar, eu vou ficar com você, nós vamos casar, nós vamos finalizar esse negócio aí, efetivar isso de uma vez, é só esperar nascer o menino, que não fazer mais uns 4, daqui a pouco eu falo sobre isso, Olha só, quando ele falou isso, ele assumiu responsabilidade do que? Maria como esposa, assumiu Maria como esposa, beleza. Assumiu o Filho de Deus como seu filho. José era o que de Jesus? Era o que? Padrasto. E você sabe o que é padrasto? O que é padrasto? Pastor, padrasto é homem ruim. O padrasto, minha mãe me batia. O padrasto, padrasto. Pega no Aurélio o que é padrasto. Pega no Aurélio. Padrasto no Aurélio, dicionário da língua portuguesa, para quem não sabe o que é Aurélio. Padrasto significa que ocupa o lugar do pai. Padrasto significa que ocupa o lugar do pai. Então José era o que de Jesus? Padrasto e pai. Terreno, ele era pai. Então quando ele assumiu Maria, vem cá, eu vou ficar com você, não vou sair fora não. Jesus vai ser o meu filho. Eu vou assumir essa responsabilidade. Quando José assumiu essa responsabilidade, na realidade assumiu duas responsabilidades. Duas que é, pastor? Maria e Jesus não. Ele assumiu duas responsabilidades. Primeira responsabilidade foi uma responsabilidade espiritual.
Ele assumiu a responsabilidade espiritual. Por quê? Porque o anjo falou para ele: olha, Deus está falando para você ficar com ela, e você vai cuidar desse menino, e você vai colocar o nome dele de Jesus. Essa é a responsabilidade espiritual que Deus está dando para você, entendeu? Entendi. Então quando ele acordou, ele foi lá e assumiu uma segunda responsabilidade, a responsabilidade humana. Maria vai ser minha esposa, e Jesus, que está no ventre dela, vai ser o meu filho. Ele assumiu duas responsabilidades diante de Deus: a espiritual e a humana. Você, pai, tem que assumir a responsabilidade da sua vida. Você precisa assumir a responsabilidade espiritual da sua casa. Deus chamou você para ser sacerdote. Assume essa responsabilidade espiritual. Você tem que assumir a responsabilidade da sua casa como esposo. Tem que ser varão lá dentro da tua casa. Tem que ser esposo. Tem que amar a sua esposa. Tem que dar sua vida por ela. Larga de ser criança. Tem que ser como um pai na sua casa. Um pai que ama, um pai que educa na segunda maneira de Deus. Tem que assumir responsabilidade. Quer casar? Eu falo para o pessoal aqui. Quando começamos o curso de noivos aqui, aquele grupinho ali, ó, eles estão apanhando todo domingo. Todo domingo sai um torto. E eu falei para eles assim, logo na primeira aula, na segunda aula, não me lembro, foi na primeira eu acho, falei: o casamento é igual cemitério. Todo mundo assustou. Eu assim, só entra, não sai. Nossa, pastor, o que é isso? Falei: é isso aí. Não tem negócio de separar, não. Ah, não deu certo, vamos separar. Não tem negócio de separar. Com Deus é papo, feio. É eterno. Já está aprendendo certo. Ah, mas eu casei e separou, porque você não sabia a verdade. Se tivesse feito curso comigo, você não separava. Ainda bem que você não fez. Agora, se o pessoal está fazendo aí, eu quero ver separar. Ou separa antes, ou não separa. E eu falo no curso: quer separar? Separa agora. Tem uns irmãos que falam: pastor, o que é isso, pastor? Para. É melhor separar agora. Do maior incentivo para separar. Melhor separar agora, porque não dá trabalho para mim depois. É lógico. Você pensa que pastor, melhor coisa é estar com de noivos. Sabia? Ou vai ou racha, filha. Não é verdade, irmão? Todo mundo contente. Domingo que vem tem mais. Assuma responsabilidades. Um verdadeiro pai assume responsabilidade. Não é colocar o fim no mundo e virar as costas, não. Assume responsabilidade espiritual. Deus falou, você faz. Assume responsabilidade. Seja sacerdote na sua casa. 5 qualidades de José. Primeiramente, José andava em santidade. Segundo, ele era justo. Terceiro, ele tinha intimidade com Deus. Quarto, obediência ao Senhor. E quinto, ele assumia a responsabilidade. Isso é ser pai. Isso é ser pai. Está falhando em alguma coisa? Conserta com Deus. Deus está aqui para consertar. Vai ser um dia, já sabe que tem isso aí de responsabilidade. Tudo você tem que fazer diante do Senhor. Por isso que eu falo que Jesus foi colocado na casa certa, na família certa. Deus não podia colocar em qualquer lugar, não. Colocou num homem que temia, num homem que cumpria a lei, num homem que ensinou ele. Jesus, senta aqui, filho, senta aqui. José, Jesus vindo correndo de fralda. Você senta aqui, filho, de fraldinha. Senta aqui, filho. Vou explicar para você a historinha do povo hebreu. Olha, fala, pai, fala. Filho, o pessoal estava lá, o faraó estava judiando a moçada lá. Judiando, bem judiava. Colocou carga pesada, tal. Mas Deus levantou Moisés para libertar. Então, filho, aí Moisés liderou o povo. Aí chegou lá no Mar Vermelho, e o faraó atrás, aquele monte de carro, cavalo e aquele negócio todo. Pai, mas eles tinham arma? Tinha, filho, tinha arma.
Então José, ele contava as histórias para Jesus. Jesus era pequenininho. Jesus não tinha uma mente. Jesus não tinha 4 anos com a mente de 30 não, meu irmão. Ele era uma criança normal. Desenvolveu o intelecto dele como uma pessoa normal. Porque ele tinha emoções. Ele chorava. Ele tinha fome. As emoções do ser humano, ele conhecia todas elas. Só que ele não deixou vencer pelo pecado. A única diferença é essa. Então, eu quero dizer para você nessa noite: tenha qualidades de pai, segundo a palavra do Senhor. Eu peguei só um exemplo de pai. Na Bíblia tem muitos exemplos de pais que você pode pegar e ver outras situações, outro modelo, outro exemplo, outra característica. Citei só 5 aqui porque é de José. Mas as 5 que ele tinha fez dele um pai de Jesus, que cuidou dele, que ensinou o caminho do Senhor para ele. Aí Jesus, depois de uma certa maturidade, de 8, 10 anos, olha, criança, um hebreu, começava a estudar a Bíblia, o Antigo Testamento, com 4, 5 anos. Quando chegava com 12, já estava fiado. Com 12 já conhecia tudo. Então Jesus conheceu dessa forma. E aí depois o Espírito Santo entrou, filho, aí a gente sabemos da história. Nós sabemos da história que foi revelação pura, palavras que ninguém podia medir, conhecimento, revelação, etc., que ninguém podia medir e imaginar, né? Então nós fechamos aqui. E para fechar, eu quero só falar que Deus, nós aprendemos com José, e José foi um homem normal, como eu e você, um homem natural. E nós aprendemos 5 coisas com José aqui nessa noite, 5 características na vida dele, que também servem para a nossa vida. E José foi bênção na vida de Jesus. José foi bênção na vida de Jesus. José, ele fez algo, acrescentou algo na vida de Jesus. Só que nós temos um pai. Pastor, meu pai já morreu. Estou falando de um pai celestial, um pai que está acima sobre todas as coisas. Esse pai, ele acrescenta coisas na nossa vida. E aqui eu fecho a palavra dessa noite. O que Deus Pai acrescenta na nossa vida? Eu quero que você abra num texto de Mateus. Pega Mateus aí mesmo, vira as folhinhas aí, vai no 7. Mateus 7. Jesus fala assim, Mateus 7. Fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão ou filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-vos também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Olha só o que Jesus está falando, irmão. Eu fecho aqui falando de pai. Você pode pedir para Deus, Deus vai te dar. Aí ele fala assim: olha, o filho chega para o pai e fala: pai, me dá um pão. E o pai, sendo humano, pecador, vai dar um pão? Vai dar uma pedra? Não. O pai, sendo humano, pecador, ele vai dar o pão para o filho. Se o filho chega: pai, me dá um peixe. O pai, pecador, humano e pecador, vai dar uma serpente? Não, ele vai dar o peixe para o filho. Mesmo sendo humano e pecador, cheio de falhas. Porque por mais que humano seja, o pai vai dar uma coisa boa para o filho. E Deus fala: olha, mesmo o pai que é ruim ainda trata bem o filho, imagine o Pai Celestial. Ele vai dar tudo o que você quer, se você pedir para Ele. Aí pode ter alguém no meio que fala: pastor, mas o senhor não conheceu o meu pai. O meu pai o senhor não conheceu. Você pedia o pão, ele dava 2 pedras. Uma para mim comer, outra na minha cabeça. Você pediu o peixe,
Ele jogava você pro jacaré. Meu pai era tocha. Meu pai era fora do normal. Meu pai tinha natureza ruim, pastor. Tudo bem. Mas mesmo assim você tem um Pai Celestial que te ama. E se você pedir para Ele, Ele vai te abençoar. Esse Pai aqui, o nosso Pai, o Deus Pai Todo-Poderoso, só vem coisa boa dele. Então mesmo se você teve um pai ruim ou um pai bom, saiba que o Pai Celestial, Ele é só bondade pura. Mesmo você que teve pai, você que não teve um pai, saiba que você tem um Pai Celestial que te deu a vida e cuida de você. Você está entendendo, meu irmão? Ah, mas meu pai me abandonou. Mas aquele não te abandona. Aquele não te abandona. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não abandona a sua criação. Ele não abandona aquilo que Ele fez. Ele não deixa metade no caminho. Ele está sempre pronto para socorrer aquele que clama, aquele que pede, aquele que clama por socorro. Aquele Pai Celestial está sempre presente. Então eu quero fechar aí essa noite falando sobre isso e colocar isso em oração na sua vida agora, no nome de Jesus. Colocar em oração, que você possa nessa noite pedir a Deus. E eu fecho aqui: ora, se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus que está no céu vai dar boas coisas. Fala comigo: boas coisas àqueles que lhe pedirem. Você quer ter boas coisas? Quem quer ter boas coisas aí? Quem quer ter boas coisas? O que você tem que fazer? Pedir. Que bênção. Tem que pedir. Se você não pedir, você não recebe. A verdade é essa. Se você não pedir, você não recebe. Na nossa vida humana é assim. Todo mundo aqui, a maioria foi criança um dia. Chegava pro pai: me dá isso, pai, me dá, ficava pinando, me dá, eu quero, passa um disco, eu quero, risco riscado ainda, eu quero, pelo amor de Deus. Criar filho é um negócio interessante. Ó, só para fazer um entre parênteses, criar filho é um negócio interessante. A criança nasce, você pega no colo, aí você não vê a hora dele falar. Fala, filho, fala, papai, hora que desembesta, não fala mais não, filho, não fala mais não, misericórdia. Para de falar: meu Deus do céu, não estou aguentando esse filho criando. O filho nasce e não anda, aí você fala: anda, filhinho, anda. Aí começa a passar o tempo, fica preocupado se está andando, se não está andando, aí vai. Quando começa a andar: meu Deus, passa esse menino que para, esse menino aí, vai pra lá, vai pra cá, para, meu Deus do céu, tem que colocar uma corrente no pé desse menino. Criar filho é interessante, gente. A gente fica naquela expectativa. E quando acontece, a gente se arrepende. Meu Deus do céu, eu criei um monstro. O filho nasce não sabendo nada. Aí você começa a ensinar: filho, quantos dedinhos tem aqui? 5. Filho, fala pra ele, fala pro titio, quantos aninhos você está fazendo? Fala. 51. A gente é assim, né? 51, misericórdia. A gente é assim. A gente fala: filho, fala. Por quê? Porque quando ele fala assim, ele está sabendo contar, ele está sabendo certinho, não é assim? Não é assim? A gente fica naquela expectativa, né? Ele está sabendo contar, ele está sabendo a idade dele, está sabendo tudo. Aí cresce: ô pai, dá um dinheiro para sair aí. Aí você pega, arranca vintão, dá vintão: ô pai, vintão é pouco, tem que ser um 100. Aí você fala assim: por que eu fui ensinar ele a contar?
Criar filho é interessante. É interessante. Né? Então, ser pai é muito bom. Eu não me arrependo de ser pai, não. Né? Eu acho que todo mundo que é pai aqui não se arrepende de ser pai. É muito bom. Apesar das dificuldades que a gente enfrenta como pai, a responsabilidade, como José tinha, né? Ensinar o caminho para a criança nos caminhos do Senhor. Eu falo assim, a melhor coisa que você pode dar para o seu filho não é uma faculdade, não é um carro zero, não é uma casa. A melhor coisa que você pode dar para ele é ensinar ele os caminhos do Senhor. É a melhor coisa que você pode dar para o seu filho. Ensina ele os caminhos do Senhor, porque com Deus ele consegue tudo as outras coisas. Ensina ele os caminhos do Senhor. Então você tem que pedir. Faltando no pedir, você tem que pedir. Então pede para o Pai do céu. Ele é rico, ele é poderoso, ele é abençoador. Pede para ele. Pede porque ele vai te dar. Se você não pedir, ele não te dá. Ele não te dá. Já contei a história aqui da minha filhinha pequena. Ela pede para barbaridade. Quando ela fala, pai, quero falar com você. Depende do assunto. Porque a bichinha pede. Um dia ela falou assim, pai, eu quero um capacete. Capacete de moto. Já contei essa história muito tempo atrás. Vou contar porque os irmãos aqui, tem bastante irmão novo. Capacete de moto. Pai, eu quero um capacete de moto. Falei, puxa vida, vou comprar um capacete para você. Só que o negócio estava feio, né? Matando o almoço e tal, vendendo um pedaço do almoço para comprar, não passava manteiga no pão para economizar, aquele negócio todo, todo mundo sabe como é que faz, né? Aí um dia ela chega com R$1 e fala, pai, tá aqui. O que é, filha? Para o senhor comprar o capacete. Rapaz, aquilo rasgou meu coração. Meu Deus do céu. Ela deu R$1 para me comprar o capacete. Meu irmão, vou falar para você. Apunhalou. Enfiou até o cabo. Falei, vou ter que comprar esse capacete agora. Falei, peraí, filha. Fui lá e já comprei o capacete, voltei. Toma o capacete. Pelo amor de Deus. Não pode comigo não. Quer matar desse jeito? Me mata. Se não pedir, não tem. Se não pedir, não tem. Então, filhos, pede pro papai. Faz o carinho do papai. Chega, pega o rostinho dele assim, abraça ele, dá um beijinho nele, fala, pai, olha no olhinho dele assim e fala, me dá 50. Pede que ele solta, pede. Vai lá, João. Vai. Eu vou falar para você, filha amada, querida, minha filha mais velha. Minha filha ontem, vou te contar a história. Vou falar o pecado sim, vou falar. Escuta só. Nós saímos da igreja aqui ontem, falou, pai, quero comer não sei o que lá no coisa e tal. Tá bom, filho. Aí nós saímos de cá, falou, pai, eu quero passar lá para comer na volta. Falei, tá bom. Então, cadê aquele dinheiro? Cadê aquele dinheiro que papai te deu? Cadê aquele cascaio? A mãe dela falou, toma o teu dinheiro aqui. Eu estava no carro, já toma o teu dinheiro. Tá bom. Você vai pagar. Falei, Pedro, deu dinheiro para você paga. Você comer lá, beleza. Aí saímos daqui, passamos lá a comer. Eu tô lá, pai, eu vou comer isso aqui e tal. E eu peguei, naquela distração minha, peguei o cartão, passa aí. Aí passei o cartão, digitei, paguei. Aí eu sentei para esperar lá e eu falei, ué. Mas era para ela pagar. Aí eu falei, não era para você pagar não? Falei para ela, pai, deixa isso para lá. Você é um amor, falou para mim. Esquece isso, vamos mudar a conversa, tal. Resumindo, filho, dancei. Filho é uma coisa interessante. A pequenininha daqui está ouvindo, né? Na pequenininha não estava perto, graças a Deus. A pequenininha não pode ficar sabendo. Filho é uma coisa interessante. Mas se você não pedir, você não tem. Papai do céu, a mesma coisa, tem que pedir.
Mas tem que agradar também, viu, gente? Senhor, te amo. Te amo, Pai. Oh, Senhor, como eu te amo. Meu Pai querido, maravilhoso, Tu és o Deus da minha vida, eu sou tudo porque o Senhor fez. Vai falando para Ele, vai agradando Ele. Aí depois você pede, fala, Deus, dá uma força para mim, o negócio está feio aqui. Entra com providência, Senhor, olha para mim, olha para o teu filhinho querido, olha para mim, fala com Deus, tem que intimidade com Ele, tem que ter intimidade com o papai para Ele poder te abençoar. Agora não dê tudo para os seus filhos, viu? Não dê o cartão de crédito para ele. Nem para ele, nem para a esposa. Pensa que é fato. Não vai receber. Está quebrado esse cartão de crédito. Bolachinha não. Bolachinha explosiva. Vamos ficar de pé. Você que a palavra de Deus falou no teu coração, você que tem algo que só Deus pode fazer na sua vida, eu quero que você coloque diante de Deus, peça para o Senhor agora. Ele é o Pai, Ele está aqui nessa noite, Ele é o Pai celestial que está aguardando o pedido seu, está aguardando. Deus tem prazer de nos abençoar. Que Deus possa te abençoar hoje com algo na sua vida. Fala com o Pai agora, com o Pai Celestial. Fala: Deus, eu sou teu filho, venho diante do Senhor nesta noite, para que o Senhor venha em meu auxílio, venha me abençoar, venha derramar bênção na minha vida espiritual, humana, venha trabalhar, Senhor, das minhas necessidades, venha suprir elas em Cristo Jesus. Vai falando com o Pai agora em nome de Jesus, vai ministrando na vida, na sua vida agora. Peço para que Deus esteja ministrando na sua vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero colocar cada vida aqui diante do Senhor nesta noite. Cada vida, Pai, cada vida, desde a criança até o mais velho, Senhor. Que o Senhor esteja visitando agora com o teu amor. Derrama a tua bênção, Senhor. Entra com providência. Traz a cura. Traz a libertação, Senhor. Remove os problemas, as barreiras. Quebra os grilhões que estão amarrando os teus filhos, ó Pai, de buscarem, de terem sucesso na vida, terem vitória na sua família, Deus, com os seus filhos, no seu casamento. Quebra todo o mal, Pai, que tem impedido que eles sejam felizes nessas áreas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra com providência, Senhor. Entra com providência na vida de cada um, com o teu poder, com o poder do Pai, do Deus Pai Todo-Poderoso, do Pai dos céus, que venha sobre a vida de cada um aqui nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Opera milagres, Senhor, dê soluções para problemas impossíveis. Entra, Senhor Deus, com salvação. Entra com salvação na família, entra com salvação no casamento, entra com salvação com os filhos. Deus, faz uma obra nesta noite. Começa agora, Senhor, e vai aumentando o teu poder a cada dia que passa, que a libertação, que o poder, que a bondade, que o amor, que a misericórdia de Deus seja mais profunda, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro sobre a vida de cada um aqui, Pai, a prosperidade, a abundância, a vida, a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja diz amém e aplauda o Senhor no nome de Jesus.